Bem-vindos ao Flash Vida de hoje. A nossa rúbrica é sobre saúde intestinal. Eu sou a Vanina Salier e vou ser a vossa guia nesta viagem para compreendermos um dos sistemas mais importantes do nosso corpo. Para isso convidamos a doutora Vânia Teixeira, especialista em saúde integral, licenciada em farmácia e bioquímica, posteriormente apaixonou-se pelo universo da naturopatia. Recentemente lançou um e-book com receitas para intestinos saudáveis e felizes. Seja bem-vinda, doutora Vânia Teixeira, é um prazer tê-la aqui. Olá a todos. Estive a ver o seu percurso académico, que é extremamente diferenciado, bioquímica, farmácia, área das ciências, depois passou para o mundo da naturopatia. Como aconteceu? Olá, Vanina, desde já agradeço o convite que me fez para estar aqui. É um gosto poder estar e partilhar um bocadinho da minha história profissional, pessoal, com a Vanina e com aqueles que nos estão a ouvir, e gostaria também de deixar aqui uma mensagem de certa forma inspiradora e esclarecedora sobre a saúde intestinal e sobre a saúde integrativa. Portanto, eu comecei o meu percurso, tal como disse, com 2 licenciaturas, como bioquímica e depois, portanto, tirei o mestrado em ciências farmacêuticas. E ciência pura e dura. Ciência pura e dura, exatamente, completamente medicina convencional, alopática. E então, foi após estar já a trabalhar como investigadora na área das análises clínicas que casei e fui mãe. Maravilha! Após ter sido mãe, na minha única filha, que tem hoje 16 anos, tive um problema muito grave de saúde e foi-me dado um diagnóstico de uma doença autoimune, portanto uma doença supostamente incurável. Isto com 28 anos não foi fácil para mim de aceitar. Foi então que num processo de autoajuda e autocura eu resolvi procurar outro tipo de ajudas. E entrei pela primeira vez em contato com as chamadas medicinas complementares ou alternativas. Depois rumei ao Brasil, onde estive a trabalhar durante 1 ano como farmacêutica, e lá entrei em contacto permanente e diário com a naturopatia e a homeopatia. O que agudizou ainda mais a minha curiosidade. De regresso a Portugal, resolvi validar e aprofundar os meus conhecimentos na área da medicina natural. Licenciou-se também. Exatamente, e fiz uma especialização em naturopatia e posteriormente em homeopatia. E em 2015 iniciei então as minhas consultas de saúde integrativa, que ainda hoje continuo a fazer. E o que a motiva para continuar nesta área? Acima de tudo, ajudar a transformar vidas e fazer a diferença na vida de quem me procura, de quem procura a minha ajuda. Diariamente procuro tornar-me cada vez melhor para poder ajudar o outro da melhor forma possível e ter uma visão completamente diferente daquilo que é apenas a saúde convencional, porque eu procuro munir-me de diferentes instrumentos para olhar o paciente como um todo, com uma globalidade, e não focar-se apenas no sintoma e no sinal, porque realmente eu acredito que será o futuro da saúde, será a saúde integrativa, e que nós deixemos de olhar apenas para os sintomas. Sim, já não estamos aqui a falar só de naturopatia, já é o conceito de saúde integral, especialista em saúde integral, já estamos a ver a pessoa como um todo e tratar todo um universo, que às vezes um sintoma pode ser o reflexo de outras situações que às vezes não estão diagnosticadas e precisam de ser verificadas. Nós precisamos, acho que o paradigma tem que mudar. E está a mudar, isto tem crescido muito, eu tenho verificado cada vez mais médicos, farmacêuticos, terapeutas a atuarem nesta área, porque nós precisamos de tudo, e para o bem do paciente nós precisamos, sem dúvida nenhuma, do tratamento convencional, mas também se complementarmos isto com a medicina natural, com a homeopatia, com a nutrição e com outras áreas de uma saúde até mais holística, que hoje em dia está muito associada também. O ganho para o paciente é sem dúvida ganha anos de vida. Ganha anos de vida, sem dúvida. Temos mesmo que deixar de olhar para um único sintoma. O sintoma é sempre o reflexo de alguma coisa que não está bem e nós temos que ir à origem, à causa. E isso leva tempo, não é? Isso leva tempo e leva um estudo muito aprofundado e conhecimento. Exatamente, conhecimento, que é algo que às vezes as pessoas não têm a noção, que pensam que a naturopatia são passar uma suplementação, não é? Mas requer muito mais do que isso. Sem dúvida. Passando aqui ao nosso tema, relativamente à saúde intestinal, quais são os sintomas que nós podemos verificar quando o nosso intestino não está a funcionar corretamente? São vários. Eu costumo frequentemente dizer que quando nós nos esquecemos que temos intestino, ou seja, quando não temos dores, quando evacuamos quase diariamente, não há sangue, não há muco nas fezes, não há dificuldades digestivas, a priori está tudo bem. Só que aquilo que eu verifico em consultas é que a maior parte das pessoas sofre de distúrbios intestinais e não é normal. Alternâncias, não é? Entre obstipação e diarreia. Não é normal.
porque muitas pessoas dizem, eu sou obstipada, eu desde sempre fui assim. Não é normal nós sofrermos de uma obstipação crónica, assim como não é normal portanto, estar em processos de diarreias muito prolongados, não é normal sofrer com cólicas, com dores abdominais constantemente, não é normal nós termos uma flatulência exacerbada e permanente. Não é normal também as pessoas estarem constantemente com dificuldades digestivas e afrontamento após refeição. Portanto, há uma série de sintomas, azias, refluxos, que temos, quando estas situações surgem, nós temos obrigatoriamente que olhar para o nosso intestino. Sem dúvida nenhuma que nós vamos lá encontrar causas que estão na origem destas situações. E que descoletam outras. Muitos outros sintomas, sem dúvida Quais nenhuma. são as doenças mais comuns que podemos verificar quando os nossos intestinos não estão a funcionar corretamente, para além de que já descreveu de toda essa sintomatologia, não é? Aquilo que eu mais verifico agora em consulta é a chamada síndrome do intestino irritável, que não é bem uma doença, é mais uma desordem funcional do intestino e que já acomete cerca de 40% da nossa população. Ou seja, as pessoas vêm à consulta e queixam-se frequentemente ou de sofrerem de uma obstipação muito grande, ou de, por outro lado, terem diarreias ou fezes moles, ou de haver uma alternância entre estas duas situações. E sempre o quê? Muito sempre associado a alterações do sistema nervoso. Portanto, isto está realmente a crescer exponencialmente. As pessoas que sofrem da síndrome do intestino irritável manifestam estas situações e realmente acabam por ter uma série de dificuldades no dia-a-dia e muitas vezes relativizam e não devem relativizar, porque nós temos como melhorar a qualidade de vida destas pessoas. Também, muito recentemente, e principalmente nesta era pós-Covid, as diarreias também têm surgido muito. E as doenças de Crohn. As doenças de Crohn, diagnosticado em pessoas muito novas, muito não é? jovens, e colites que até agora não surgiam. Colites de origem diversa e que é de difícil resolução estas situações. Nós mulheres, principalmente mulheres, queixam-se muito de obstipação crónica. E estamos a falar de mulheres normalmente que começam com esta situação na faixa etária dos 35 anos. E infelizmente. E às vezes pessoas que até praticam desporto, até Sim, têm uma alimentação e saudável. até acham que têm uma alimentação saudável, mas às vezes essa alimentação não é a alimentação adaptada àquele intestino, porque eu digo muitas vezes isto, as pessoas acham que a fibra é a solução para tudo, e a água, e não é. E quando temos intestinos delicados, a síndrome do intestino irritável, uma Crohn, o excesso de fibra ainda vai ser... O excesso de fibra pode prejudicar, então nós temos que fazer uma alimentação adaptada a estas situações. Que vai-se colocando de lado. Exatamente, nós normalmente fazemos uma primeira etapa de restrição e depois fazemos uma nova etapa de reintrodução alimentar e as pessoas acabam por se aperceber efetivamente de quais são os alimentos que podem consumir, que não podem, que devem consumir em maior quantidade, em menor quantidade, para chegarmos a um equilíbrio. Portanto, é isso que eu disse, por isso que eu disse que quem sofre com a síndrome do intestino irritável, e são muitos, é importante fazer uma consulta, é importante perceber que podem ter uma qualidade de vida muito melhor. Eu sou um exemplo disso também, porque eu sofro da síndrome do intestino irritável e hoje vivo, como disse, praticamente sem sintomas e conheço os gatilhos que me provocam os sintomas que são tão desconfortáveis. Para além da alimentação e da reeducação alimentar, quais são as outras opções de tratamento na saúde integral? E sim, como disse muito bem, Vanina, eu como especialista em saúde intestinal, o primeiro pilar é sem dúvida nenhuma a alimentação. O segundo, obviamente, é a adoção de um estilo de vida saudável, com, portanto, o exercício físico adaptado a cada situação e, acima de tudo, também o controle de stress, que é um dos principais gatilhos não é fácil, e que interferem com a saúde intestinal. Depois, há uma situação que normalmente acontece sempre. Eu desenvolvi um programa de saúde intestinal, que é o programa Reset, e contempla 4 etapas, e neste programa eu faço sempre, agrego a suplementação natural, vitaminas, minerais, sem dúvida, a utilização da curcumina, a utilização da L-glutamina, e muito importante, antioxidantes. Exatamente. Nestes casos de aumento da permeabilidade intestinal, cada vez são mais, o zinco, o selênio, o magnésio, fundamentais para estas situações. O que acho que também é importante também referir para as pessoas que estão lá em casa é que não se podemos automedicar-nos relativamente à suplementação, porque também tem os seus efeitos secundários e pode não estar bem adaptado, não é? À avaliação que a pessoa precisa sempre de uma avaliação, não é? Para estar bem, depois as pessoas dizem que não funciona, também é outro... Completamente, isto veio mesmo a talho de foice, isto porque eu falar agora dos probióticos, porque sim, os probióticos
fazem sempre parte do processo de regeneração, de reequilíbrio da saúde intestinal. Da nossa microbiota. Da nossa microbiota, não é? Do nosso microbioma. A questão aqui é que o probiótico deve ser introduzido numa determinada fase. Não que o probiótico propriamente possa danificar o intestino, não é isso. Só que pode provocar uma agudização da sintomatologia. A pessoa pode pensar que o probiótico lhe está a prejudicar e não é essa a situação, apenas o probiótico ou não é o adequado, ou então foi introduzido numa fase em que o intestino não estava preparado para o receber. Sim, que existe com várias bactérias diferentes. Exatamente. E é preciso as E as pessoas pessoas terem essa noção. muitas vezes referem, eu tomei um probiótico e fiquei com maior flatulência, fiquei mais inchada. Claro, porque o intestino está muito sujo. O intestino está portanto, com muito material fecal de putrefação, muitos detritos, mesmo muito intoxicado. E, portanto, só depois de desintoxicar o intestino ou concomitantemente é que nós devemos fazer o probiótico. Hoje em dia, a alimentação é um bocadinho de fast food, não é? Às vezes uma pessoa não tem tempo, chega a casa, passa no supermercado, compra qualquer coisa que já está feita e provavelmente a saúde intestinal sofre. Reflete, e com o stress, então... E com o stress. São muitos gatilhos. São muitos gatilhos. É a alimentação, é o sistema nervoso, é muitas vezes as pessoas acharem que estão a comer, lá está como eu referi, estão a alimentar-me bem e até os alimentos até são bons, não estão adaptados àquele intestino naquela fase, àquele quadro clínico. E depois há uma coisa que eu recomendo muito, que é algo que eu até tenho na minha clínica, que é a hidroterapia do cólon, que consiste, é um tratamento espetacular, que toda a gente devia fazer, ou por assim dizer, de uma forma muito genérica. São muito poucas as contraindicações e que consiste nada mais, nada menos que a limpeza do intestino grosso, do cólon, com água filtrada e purificada, uma temperatura e pressão constantes, e que vai fazer, no fundo, nós introduzimos uma pequena cânula preparada anatomicamente via retal e que vai provocar uma limpeza profunda do nosso intestino. E é doloroso esse tratamento? Não é nada doloroso, não tem contraindicações a não ser efetivamente carcinomas ou alguns tipos de doenças inflamatórias do intestino, não há contraindicações e a pessoa chega para fazer o tratamento, neste caso à clínica, faz o tratamento e sai e pode ir trabalhar a seguir. Não requer preparação prévia, nem uma recuperação após tratamento. Requer sim um profissional devidamente formado e qualificado e que possa acompanhar todo o processo, isto sim. Isso é extremamente importante. Para além desse tratamento, e os outros tratamentos que referiu, têm efeitos secundários? As pessoas podem... Tenho que ter-os que perguntar. Claro que sim. Desconheço efeitos secundários negativos. Todos os efeitos que eu conheço secundários são mesmo positivos. Logicamente, e aqui queria ressalvar, se todo este processo for feito com acompanhamento qualificado e profissional. Porque habitualmente, neste processo todo, quando nós estamos a falar de uma saúde intestinal, nós vamos começar por quê? Por adaptar a alimentação, por tentar ajudar a pessoa a ter um estilo de vida mais adequado. É aquilo que eu tento fazer. E aí, o tal programa Reset. O tal programa Reset que eu desenvolvi. E depois passamos obrigatoriamente por uma desintoxicação intestinal que pode passar ou não por hidroterapia do cólon, depois é uma questão que vou avaliar em consulta, por uma desintoxicação hepática extremamente importante também, não é? E o que é que isto vai acabar por causar como efeitos secundários positivos? Habitualmente há uma perda de peso, há uma diminuição da ansiedade e há uma melhoria da qualidade de vida e do bem-estar do paciente, certo? Portanto, eu efetivamente desconheço efeitos secundários. O objetivo é conquistarmos um intestino feliz, um intestino saudável, a longo prazo, e realmente efeitos secundários, quando bem aplicado, desconheço. Qual é o tempo expectável das pessoas começarem a sentir os resultados? Porque isso é um processo longo, não é? É um processo que pode ser longo. E muitas vezes as pessoas, por ser longo, sim, podem estar ansiosas e desistirem, não é? Exatamente. E isso eu tento sempre referir, que isto depende muito. Ainda há a questão que me colocou, eu tenho pacientes que consigo resolver a questão. E, mais uma vez, também depende do comprometimento que o paciente tem para comigo, para com ele próprio, não é? Porque nós passamos sempre pela alimentação, porque é base, é fundamental. E o paciente tem que se comprometer comigo,
não é? Eu dou as dicas, portanto, acompanho, elaboro um plano alimentar com o paciente para o ajudar, para o tipo de intestino que tem à frente, para o tipo de problema que tem à frente, que eu não trabalho só intestino, mas para mim é intestino a base, sem dúvida nenhuma. E, portanto, o intestino é sempre abordado nas minhas consultas, e eu preciso que o paciente também me ajude. Agora, tenho pacientes que em 3 meses eu posso ser que dou alta, ou seja, ok, normalmente as consultas são de 6 em 6 semanas, ao fim de mais ou menos 3, 4 meses, ok, vemos se calhar daqui por um ano ou quando necessário. Tenho situações que preciso às vezes de um ano, mas felizmente muito os resultados aparecem. Muito sucesso para mim e sobretudo interessa. para os pacientes, que é o mais importante. Em termos gerais, doutora Vânia, quais são os elementos que devemos excluir? Não estamos aqui a falar de um quadro clínico específico, não é? Estamos a falar em termos gerais, deve haver assim alimentos que uma pessoa realmente deve mesmo excluir da nossa dieta alimentar. Sem dúvida, isto não é uma moda, isto é aquilo que eu verifico. Fala-se muito, há muitos nutricionistas, muitos médicos integrativos que já falam desta situação, mas aquilo que eu verifico em consulta é que se eu própria e se os pacientes retirarem alimentos refinados, processados, alimentos com lactose, alimentos com caseína, se diminuírem consideravelmente a ingestão de glúten, se diminuírem a ingestão ou eliminarem o açúcar, se evitarem... O açúcar é terrível. Está presente em tudo. Até para o envelhecimento da pele. Exatamente. Até mesmo o próprio açúcar da fruta. A fruta também há fruta que não tem essa consciência que algumas frutas e alguns legumes têm açúcar. Exatamente, e sobretudo a fruta. E as carnes vermelhas. E obviamente o fast food. A carne vermelha é realmente um alimento que para o intestino... E charcutarias. Sem dúvida. Para o intestino a carne vermelha é muito má. E nós sabemos que a ingestão de carne vermelha está associada ao aumento da incidência do cancro do cólon. Portanto, estes são aqueles alimentos que eu digo não. E depois há situações em que, como eu disse, em que há, por exemplo, o exemplo do brócolis, da couve-flor, que são alimentos, do ponto de vista nutricional, extremamente ricos, que, no entanto, quando o intestino está sob um processo de inflamação, de distensão abdominal, que nós estamos com aquelas cólicas, nós temos que diminuir o consumo destes alimentos, desinflamar o intestino e depois voltar a reintroduzir gradualmente e sob determinada forma. Hoje em dia já se fala muito nos germinados e se calhar passamos por aí, assim como as leguminosas. Germinar leguminosas, fazer aquele processo de lavagem da leguminosa, de demolha tão falado, exatamente, que é extremamente importante para quem tem problemas de intestino. Não usar já o que já está pré-cozinhado, não é? Nada, tudo que já está processado e evitar ao máximo. São muitos cuidados que nós temos que ter, mas que quando bem acompanhado nós conseguimos ter resultados depois acaba fantásticos. Por se tornar uma rotina. Sem dúvida nenhuma. E já nem custa. E nem custa. A nível de medicamentos mais comuns que as pessoas tomam, quais são aqueles que podem prejudicar a nossa saúde intestinal? 2 que eu vou destacar. Na minha área, que eu vejo frequentemente as pessoas tomarem, que são, o primeiro são os laxantes. Eu acompanho muitas pacientes, sobretudo mulheres, como eu digo, que recorrem continuadamente ao laxante. E isso é muito mau. E pode mesmo tornar-se grave. Porque o laxante causa um alívio momentâneo do problema. Não resolve. Não resolve nada. Resolve momentaneamente. Pois o seu uso continuado vai cada vez mais lentificar o intestino. O intestino começa a não funcionar por si só. Nós perdemos os movimentos naturais do intestino, os peristálticos, chamados movimentos peristálticos, e depois para o intestino funcionar ao fim de um determinado tempo, nós precisamos do dobro da dose. E depois chega a um ponto em que já nem assim. E depois, para resolver estes casos, são esses tais casos que eu falo que são muito complicados. Estas obstipações crónicas com os laxantes. Consecutivamente. E, infelizmente, eu alerto muito isto aos meus pacientes e mesmo pelas redes sociais, quando tento chegar às pessoas que me seguem, eu refiro muito isto. Usem o laxante pontualmente. Nós evitem fazer disto uma rotina. Após um casamento. Após um casamento, exatamente, por exemplo, após um casamento. Pode acontecer. Outra situação, também que não é boa, no meu ponto de vista, é o uso daqueles antidiarreicos convencionais. Isto porque eu acompanho também pacientes que, em vez de ser obstipados, têm muitas diarreias, por exemplo, e então, porque querem ver resolvido instantaneamente, vão para os antidiarreicos e tomam. O que é que acontece? A toma do antidiarreico comum vai fazer com que as toxinas que deveriam ser libertadas nestas situações, porque normalmente há um processo infeccioso ou inflamatório associado, não sejam libertadas. E, portanto, mais uma vez, os antidiarreicos devem ser também usados sobre o aconselhamento profissional em situações limite. São aquelas duas situações. São até aqueles medicamentos de venda livre também, que às vezes... Também. Os
comuns que as pessoas usam. Eu vou tomar isto. Não, existem outras soluções. Doutora Vânia, também nestes últimos anos cresceu imenso a toma dos ansiolíticos, antidepressivos, por causa da saúde mental. Ultimamente tem sido um grande dilema, não é, da sociedade a nível mundial. Isso também pode prejudicar a nossa saúde intestinal? Totalmente. Porque o intestino e o cérebro, nós já sabemos, não é, que o intestino e o cérebro, fala-se tanto disto, eles têm uma via, há uma via bidirecional que os liga. Há uma brincadeira, não é? Em termos comuns, como sou eu. Mas existe mesmo o chamado nervo vago. O nervo Exatamente. vago, que é o responsável pelo eixo cérebro-intestino. Portanto, isto já está mais que demonstrado. E os pacientes que são, portanto, que sofrem da síndrome do intestino irritável, verificam mesmo isto. Estes pacientes, muitas das vezes, e de certeza que acontece, dizem, eu quando estou mais estressada fico muito mais obstipada, ou eu quando estou sob stress tenho várias evacuações diárias. Portanto, existe mesmo este eixo. Portanto, nós sabemos mesmo que, do ponto de vista científico, está provado que aquilo que se passa no cérebro vai se refletir no intestino e aquilo que se passa no intestino vai afetar o cérebro através do nervo vago, e hoje sabemos que também por uma série de mecanismos de inflamação que se causam a nível do intestino que vão perturbar o nosso cérebro. Portanto, nós não temos saúde mental sem saúde intestinal, nem saúde intestinal, se quisermos. Tudo está interligado e nós somos um todo. Nós somos um todo, mais uma vez, exatamente, isto prova. E agora, quanto ao seu e-book, apresenta-nos aqui um e-book gratuito, para os nossos telespectadores lá em casa ficarem a saber. Está aqui a capa dele, muito bonita. Como é que surgiu esta ideia de lançar um e-book? Foi mesmo esta questão, porque eu sou muitas vezes abordada, lá está em consulta, por pessoas que querem ter um estilo de vida mais saudável. E a maioria das pessoas que me procura é por uma questão de saúde intestinal, acham que a alimentação adaptada para o intestino é uma alimentação muito cara, muito demorada, muito sem sabor, muito repetitiva, portanto tem que ser uma alimentação muito diferente dos demais. E eu, neste e-book, aquilo que eu tentei foi desmistificar esta questão. E deu-me um bocadinho, foi desafiante para mim, porque efetivamente eu tentei escolher receitas que fossem adaptadas a qualquer tipo de intestino. E ao dia-a-dia, não é? E ao dia-a-dia, receitas fáceis, práticas e não dispendiosas e que vão efetivamente fazer a diferença, mesmo em termos de ponto de vista nutricional. Portanto, ter um e-book onde eu compilei ali 12 receitas que se adaptem a qualquer tipo de intestino... Não foi fácil. Não foi fácil, foi um desafio. Este e-book está realmente disponível online, é gratuito, está no meu site em www.dravaniateixeira.pt e nas redes sociais... Tomem nota. em @dravaniateixeira.pt. Tem previsto mais algum lançamento de mais algum livro? Em 2025, para o ano. Já? Vai ser... Sim, este foi o primeiro desafio, um desafio mais pequenino, e foi mesmo para dar início a isto. Eu pretendo começar a desenvolver eventualmente um livro onde vão ser 3 os meus desafios. Um primeiro, sem dúvida, é a alimentação, uma alimentação adaptada ao intestino, a saúde intestinal como um todo e aqui a cereja no topo do bolo, que é a homeopatia, que é uma das minhas grandes paixões. Portanto, tentar compilar isto tudo e fazer algo diferente que ainda não existe no mercado. Esta relação não existe no mercado. Muito bem. Quer deixar alguma mensagem final para os nossos telespectadores, doutora Vânia? Quero dizer, é algo que sempre acreditei e defendi e que hoje é uma das pedras basilares da comunidade médico-científica, que é todas as doenças começam no intestino. Já Hipócrates há mais de 2000 anos o referia. E é uma verdade, muito recentemente, principalmente nestes últimos anos, múltiplos estudos científicos validados mostram que o intestino está envolvido numa série de reações que não só se manifestam a nível intestinal, mas acabam por se manifestar como um todo e, portanto, o intestino não é apenas um órgão. O intestino é o órgão que vai determinar a nossa saúde integral. É um pilar. Houve realmente esta mudança de paradigma. Médicos, terapeutas, profissionais da área da saúde começaram a olhar para o intestino de outra forma e também há uma nova forma de olharmos para a saúde e de tratar o sintoma e a doença. Isto é um desafio. Portanto, como eu disse, queria que quem me está a ouvir que acreditasse efetivamente que o intestino não é mais um órgão, é o órgão. E será as bactérias que habitam o nosso intestino já começam a ser referidas como mais o órgão, uma vez que nós temos mais bactérias no nosso intestino que células no nosso corpo. Nós somos mais bactérias
do que fruto do nosso dia-a-dia e daquilo que nós ingerimos, não é? Exatamente. E nada mais dizer que, só para terminar, que não se resignem a focar apenas no sintoma. Procurem a causa e estejam atentos. E procurem o especialista. E procurem o especialista e estejam atentos à saúde intestinal. Pois muito bem, terminamos a nossa conversa hoje com a especialista doutora Vânia Teixeira, do qual agradeço a sua presença. E não se esqueçam, os nossos intestinos trabalham 24 horas por dia para nos mantermos saudáveis, por isso é importante estarmos atentos. Obrigada por nos acompanhar, juntem-se a nós todos os meses apenas no 91 Canal, porque a vossa saúde é importante e cada passo conta para um amanhã melhor. Obrigada e até lá.